Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Olá, hoje é quinta-feira, dia 27 de março de 2025. E aí, chega mais? Vem mais um pouquinho aqui com a gente, né? Aliás, bem viver não se faz sozinho. Então bora nessa! Vamos nos juntar para compartilhar histórias por respeito às pessoas, aos lugares, ao nosso planeta. Eu sou Daniel Lamir e junto com toda a equipe do Brasil de Fato preparamos mais uma edição pensando em você. Com todo carinho e dedicação a gente mergulha em um rio de informações. Tem prosa boa, tem prosa necessária e a busca do que precisamos para lutar por um mundo melhor e mais justo. Então vamos conferir agora o que é manchete nesta quinta-feira. Estudo da Ferrogrão não faz consulta prévia e ignora desmatamento e risco para povos indígenas. Inauguração do Cineclube Elza vai exibir o filme Cabra Marcado para Morrer e realizar debate com João Pedro Stedley. Escritor Thales Gomes participa do Conversa Bem Viver para falar de romance sobre haitiana em Maceió. UERJ Sem Muros. Universidade abre portas para se aproximar da população no Rio de Janeiro. Movimento dos Pequenos Agricultores inicia a construção de fábrica de bioinsumos sustentáveis no Rio Grande do Sul. Bom, gente, não é mais mistério para ninguém, né? Tem essas e tem outras que a gente confere na edição completa que tá só começando. Você já ouviu falar no projeto da Ferrogrão? Essa é uma rodovia planejada para ligar a cidade de Sinop, no Mato Grosso, a Miritúba, no Pará. Se a gente parar e olhar o mapa do Brasil, ela seria como um corte de quase 1.000 quilômetros no país. O traçado seria do centro-oeste para a região norte, e isso adentrando a área amazônica. A ideia surgiu para atender os interesses do agronegócio, reduzindo os custos na dependência do transporte rodoviário. Só que esse possível privilégio para o setor é carregado de críticas importantes comprovadas em estudo. Duas delas são as seguintes: impactos ambientais relevantes e conflitos com os povos indígenas e comunidades tradicionais. A gente confere os detalhes agora na reportagem de Carolina Batailler, com locução de Douglas Matos. A ferrovia E70, conhecida como Ferrogrão, deve trazer mais impactos negativos ao meio ambiente e às comunidades tradicionais do que prevê o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, o EVTA, divulgado pelo Ministério dos Transportes em setembro do ano passado. A conclusão é de 3 pareceres apresentados por especialistas na última quinta-feira, dia 20, na Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA. Entre os danos subdimensionados ou ignorados no EVTA estão o aumento do desmatamento e a remoção de comunidades. A análise da atualização do estudo sob a ótica da governança territorial, com contribuição de especialistas da UFOPA e de organizações da sociedade civil, informa que o impacto da Ferrogrão seria severo, ou seja, mudaria drasticamente a paisagem e a ocupação nessas áreas, gerando danos diretos e irreversíveis às comunidades locais. O trecho destacado pela reportagem no documento faz referência ao eixo da ferrovia na altura do quilômetro 30, em Itaituba, no Pará, onde a Ferrogrão teria 2 ramais, ou seja, vias de acesso, o do Itapacurá e o do Santarenzinho. O estudo diz ainda que para essas 2 áreas são previstas desapropriações nos eixos de vicinais abertas na década de 1970, com comunidades de agricultores familiares ali residentes há gerações. Com quase 1.000 quilômetros, a Ferrogrão irá conectar os municípios de Sinop, no Mato Grosso, e Itaituba, no Pará, onde já funcionam os portos instalados no rio Tapajós, no distrito de Miritituba.
Os grãos, principalmente soja e milho, atualmente chegam até Miritituba nas carretas dos cerca de 1.800 caminhões que estacionam todos os dias nas estações de transbordo de cargas, as ETCs. Em 2022, essas estações movimentaram 12.900.000 toneladas de grãos. No caderno de balanço de emissões que integra o EVTA, consta a afirmação de que a implantação da ferrovia não será indutora de desmatamento. Sueli Araújo, coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima, contesta essa avaliação. Com base em que está afirmando que não será indutora? Porque é uma ferrovia? Bom, em princípio até sim, ferrovias podem ser melhores do que rodovia, mas elas também induzem desmatamento. E quando você fala não será indutora, você não vai fazer nada em relação a isso. E ela é indutora sim, porque ela atrai para toda a região, uma região grande, ela atrai para toda a região atividades econômicas. Então, você tem que fazer as ferrovias, elas são um pouco melhores que as rodovias nesse sentido, mas você tem que planejar tudo isso considerando que sim, a região vai atrair atividades econômicas e isso vai ampliar o desmatamento na região. Sueli Araújo é uma das autoras da avaliação de impactos cumulativos e projeção de desmatamento, uma publicação realizada por pesquisadores da USP, a Universidade de São Paulo, o FMG, Universidade Federal de Minas Gerais, e do Instituto Socioambiental. Entre as recomendações apresentadas ao final do estudo estão o aprofundamento das avaliações dos impactos ambientais e o engajamento da sociedade na discussão sobre esses riscos. Além desses dois pareceres, o evento realizado na UFOPA teve a apresentação da crítica para a análise socioeconômica de custo-benefício da Ferrogrão. O estudo EVTA projeta um crescimento da produção de soja no Mato Grosso de cerca de 50% até o ano de 2050. O incentivo ao cultivo do grão é atrelado ao aumento da derrubada da floresta, como já acontece no Planalto Santareno, que engloba os municípios de Mojuí dos Campos, Santarém e Belterra, onde avançam as plantações de soja. Em Mojuí dos Campos, onde o problema é mais grave, a taxa anual de desmatamento subiu de 400 hectares em 2013 para mais de 6.000 em 2021, um aumento de 1.443%. Os dados são do PRODES, o Programa de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite, do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Em resposta ao Brasil de Fato, a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é vinculada ao Ministério dos Transportes, informa que o projeto da Ferrogrão segue em fase de atualização e aprofundamento de estudos técnicos e regulatórios. Em nota enviada por e-mail, informou que os estudos de viabilidade foram elaborados e supervisionados pela Infra S.A., que contratou a empresa EDPL como consultora. A agência reforçou ainda o seu compromisso com o respeito e a proteção dos povos tradicionais e ressaltou que as minutas contratuais prevêem obrigações relacionadas ao licenciamento ambiental, incluindo verba destinada a essas questões e o cumprimento de parâmetros de desempenho socioambientais. Ainda que não tenham sido consultados durante a elaboração do EVTA, muitos moradores das regiões afetadas pelo crescente transporte e cultivo de soja na área de influência da ferrovia já sentem os impactos. A consulta prévia, livre e informada é um mecanismo de proteção de comunidades tradicionais, estabelecido pela Convenção 169 da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, assinada em 1989 e ratificada pelo Brasil em 2002. Na prática, isso significa que essas populações têm o direito de acompanhar e tomar parte em decisões sobre empreendimentos que impactam seus territórios. Alessandra Corap Munduruku, liderança indígena, é moradora da reserva Praia do Índio, em Itaituba, e conta que por lá, os moradores que já convivem com os danos ambientais nunca foram ouvidos. Ela ressalta que para as comunidades locais ficam apenas os prejuízos relacionados ao aumento da quantidade de grãos transportados até ali e que são escoados pelo rio Tapajós pelas barcaças. Primeiramente, a Ferrogrão ela não tem consulta, né? Ela nunca consultou os povos indígenas. A segunda, a gente sabe que quando
tem uma ferrovia, a gente sabe que criam leis para paralisar a demarcação da terra, né? A gente sabe da demarcação que é para passar vários outros projetos. A ferrovia é a porta de entrada de vários outros projetos, como hidrelétricas, hidrovia, que é para passar a bargaça nos rios, explodir cachoeira para passar bargaça. Isso a gente já imagina, já se sabe, né, dos impactos que vai causar futuramente. E a gente já está sofrendo com essa questão da soja. Alessandra Corap Munducuru relata também que os indígenas, para quem as águas do rio Tapajós são meio de transporte e fonte de alimentos, convivem com um transtorno decorrente do complexo portuário instalado na região para o escoamento da produção agrícola vinda do Mato Grosso. Com as barcaças chegando, muitas balsas, os peixes começaram a se afastar. E não só isso, né? Onde existem as praias bonitas, começaram a ter muita lama, porque eles mexem com a terra, né? Mexem no fundo. Então, cria lama, os peixes vão se afastando, vão se desaparecendo. Em Santarém, no Pará, no Planalto Santareno, onde a soja se espalha e toma lugar da floresta, os indígenas também foram excluídos dos diálogos sobre projetos que danificam seus territórios, como explica Marcílio Tupinambá, vice-presidente do Conselho Indígena Tupinambá e morador da terra indígena Tupinambá, que é sobreposta à reserva extrativista Tapajós Arapiuns, em Santarém. Nós não temos nenhum contato, né, com o governo para estudo nenhum sobre ferrogrão, né, sobre hidrovia Tapajós também, né, que é a parte que nos impacta aqui mais diretamente, né, dentro desse projeto. Inclusive, a gente tem denunciado sobre tudo isso a partir, né, do processo, tem um processo inquérito aberto pelo Ministério Público Federal aqui de Santarém. Ano passado, quando a gente esteve numa incidência, né, em Brasília, nós estivemos no IBAMA para denunciar que o DENIT estava fazendo bactometria no rio, que a gente via constantemente, nossas lideranças viam no rio um barco, e depois nós fomos indagar o que era, alguém indagou e disse que era um barco que estava medindo a profundidade do rio. E aí nós conseguimos entender que era o DENIT que estava fazendo pesquisas. E nós solicitamos informações, né, do IBAMA, se eles estavam sabendo alguma coisa, se o DENIT, enquanto órgão federal, né, tinha comunicado ao IBAMA, feito estudo, alguma coisa, se esse estudo estava sendo feito mesmo. E o IBAMA disse que não tinha nada, nenhuma informação. Para Marcílio Tupinambá, a ferrovia não é somente mais uma obra na região amazônica, mas é parte de um complexo que traz mudanças profundas na floresta e na vida dos povos originários e outras comunidades. Nós unicamente visto, né, esse projeto é visto como um corredor logístico e não como um local de vida, né? Tanto faz da biodiversidade como para nós também, né? Nós, humanos, população que vive, né, na margem dos rios, né? Nós só perdemos com o projeto, né? E que o Estado também só perde com o projeto. Então isso está muito claro, que os impactos vai ficar com nós, população ribeirinha. O território destruído, o rio destruído, as florestas destruídas. A Ferrogrão deverá impactar ao menos 6 terras indígenas, onde vivem aproximadamente 2.600 pessoas e onde estão localizadas 17 unidades de conservação. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Batailler. Locução, Douglas Matos. Pois é, gente, é preciso esmiuçar e olhar direitinho esse projeto da Ferrogrão e com muito cuidado, viu? Considerar apenas a questão econômica e literalmente passar por cima de vidas e culturas é muito preocupante. Aliás, a gente sabe que esse projeto atende interesses de setores com muito poder econômico e político, né? São pessoas que podem, por exemplo, pagar propaganda cara no horário nobre da TV para contar só o que elas acham verdade. É o tech, mas de tecnologia que precisa ainda derrubar as matas. É o pop, que não consulta as populações indígenas. É ainda o tudo que só enxerga uma parte, o lucro. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno, o Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária.
São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. O destaque agora é para a inauguração do Cineclube Elza, que está marcado para o próximo mês de abril. A estreia do espaço localizado na capital paulista vai exibir o filme Cabra Marcado para Morrer no próximo dia 3. A obra foi dirigida por Eduardo Coutinho e teve início nos anos 60. Ela registra João Pedro Teixeira, liderança das Ligas Camponesas, que foi assassinado. Com o golpe militar de 1964, as filmagens foram interrompidas e o filme foi concluído 17 anos depois, em 1981. O documentário foi premiado em festivais nacionais e internacionais. Ele é considerado uma das obras fundamentais do cinema brasileiro. Além da exibição, o momento vai contar com debate com João Pedro Stedley, da direção nacional do MST. Então a gente reforça por aqui a data e traz também um horário e endereço. Então se liga aí, a estreia do Cineclube Mensal Elza será no dia 3 de abril, uma quinta-feira, às 6h30 da tarde. A atividade será no Espaço Cultural Elza Soares, na Alameda Eduardo Prado, número 460, Campos Elíseos, na capital paulista. O Brasil de Fato te apresenta lideranças do movimento popular. Eu sou Samuel, sou do Movimento dos Pequenos Agricultores, movimento que está hoje organizado em 19 estados do Brasil, e temos como principal bandeira de luta a produção de alimentos saudáveis em respeito à natureza, para alimentar todo o povo brasileiro e construir a soberania alimentar. E se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, das nossas ações, pode nos seguir no Instagram, no @MPA Brasil. E também, se você quiser ter acesso aos nossos alimentos, pode seguir o Instagram das redes dos Raízes do Brasil, do Rio de Janeiro, da Bahia, de Sergipe e do Piauí, onde você pode também conhecer esse instrumento nosso de propagar e comercializar a produção da agricultura camponesa. Então é isso, nos segue e vem construir essa luta com nós. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem algo que você não cansa de dizer? Por aqui eu tenho algumas. Um desses exemplos é dizer que é um prazer imenso ter você aqui com a gente acompanhando o nosso Bem Viver. Essa sintonia nos enche de alegria e queremos te deixar ainda mais conectado e conectada com o que realmente importa. Você já pensou em receber as principais notícias do Brasil de Fato direto no seu e-mail? Isso é simples e rápido. Basta se cadastrar no nosso site e escolher os temas que mais te interessam. Assim você fica sempre bem informado e informada sobre os acontecimentos do Brasil e do mundo. E tudo isso com aquela análise crítica e popular que só o BDF tem. Acesse agora brasildefato.com.br/boletim. Vou repetir, tá? brasildefato.com.br/boletim. Fique por dentro e se informe com a gente. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. E bateu a hora da nossa Conversa Bem Viver. A prosa de Lucas Salum hoje é com o escritor Thales Gomes. Ele é autor do romance Ladrões de Cabrito, que conta sobre uma imigrante haitiana que vive em Maceió. Vamos conferir agora mesmo. Conversa Bem Viver com Lucas Salum.
Lançado no final do ano passado, o livro Ladrões de Cabrito, do escritor Tales Gomes, constrói uma ponte entre Alagoas e o Haiti. Essa conexão, que pode parecer até inesperada para muita gente, acontece a partir de fatos reais e outros que não, mas que certamente estão inspiradas em histórias que talvez aconteceram, mas não foram contadas, não vieram a público. Bom, o livro é um suspense cativante, a ponto de que uma breve sinopse que eu posso fazer aqui pode, quem sabe, até estragar, mas eu acho que eu vou me arriscar um pouquinho. Não vou mergulhar muito, mas vou colocar um pezinho na água. Só para todo mundo entender, o romance conta a história de uma haitiana enfermeira que vive em Maceió com memórias, ou talvez melhor, traumas vividos sobre a violência, isso no Haiti, e também com familiares, principalmente por conta da famosa MINUSTAH, essa operação da ONU para levar paz, e paz entre aspas, para o Haiti, que o Brasil foi um protagonista, principalmente o exército brasileiro. Todo mundo deve se lembrar isso no início dos anos 2000 e que se estendeu por 17 anos. Bom, isso é a parte verdadeira do livro que realmente aconteceu. Eu não vou falar mais, só que esse é o ponto de arranque para esse verdadeiro thriller alagoano de mais de 150 páginas, e é sobre ele que a gente vai falar, porque quem conversa Bem Viver hoje é o autor, o responsável pelo livro, Tales Gomes. Meu amigo Tales, uma alegria imensa poder falar contigo, muito empolgado para saber alguns bastidores dessa obra. Obrigado pela disponibilidade para falar com a gente, viu? Eu que agradeço, Lucas, agradeço pelas palavras e por essa introdução. Realmente foi muito bom ouvir de um leitor essa impressão. Eu tenho um carinho muito grande pelo Brasil de Fato, porque é uma casa que eu tive ali uma passagem por ela, e muitos amigos e amigas e parceiros também. E fico muito feliz também que esteja aqui pelo podcast, chegando num número muito maior aí de ouvintes, e poder falar um pouco do livro, falar um pouco da história que gerou o enredo, e tentar entender também, junto com você, como é que o livro chega para outras pessoas, né? Para mim, que sou um alagoano, que vivi no Haiti, a coisa faz muito sentido e muitas coisas se juntam, mas é muito bom também poder conversar e dialogar com alguém que não tem o mesmo fundo e a mesma experiência que eu tive, para saber como é que o livro toca a pessoa. Então, estou muito animado e muito feliz em bater esse papo com você. Perfeito. Estamos todo mundo muito animado, Thales. Eu também estava um pouco nervoso em fazer essa introdução, porque é um livro que acabou de chegar em dezembro do ano passado, mais uma obra da expressão popular, né? Já até referendo aqui para todo mundo procurar na editora, seja aqui na sede, ou também pelo site da expressãopopular.com.br. Então, enfim, é um livro que ainda está chegando para o público, então a gente sempre fica um pouquinho assim, quais são as melhores palavras quando não passou devidamente pela crítica. Bom, Thales, tu já adiantou um pouquinho da primeira pergunta que eu ia fazer, que era justamente da onde que vem todo esse embasamento teórico, porque o livro faz essa ponte entre Maceió, beleza, você é daí, e sobre o Haiti, e traz com muita propriedade, traz bastante do idioma nativo, do idioma popular do Haiti, então claro que dá para perceber que é uma pessoa que no mínimo estudou bastante. Mas conta um pouquinho mais sobre a tua vivência no Haiti, para ter trazido todo esse embasamento teórico, para inspiração também para o livro. Vamos lá, bem, eu sou um alagoano, né, nascido em Maceió, mas eu sou um alagoano retirante, né, eu estou há quase 2 décadas fora da minha terra natal. Atualmente eu sou um retirante em São Paulo. Mesmo quando eu estava em Alagoas, em algum momento percebi ali alguma relação, se a gente fosse pensar ali entre a história do Quilombo dos Palmares e da Revolução Haitiana ali, né? 2 momentos históricos não paralelos, mas muito próximos, em que houve ali uma tentativa de romper com o jugo da escravidão e do colonialismo por meio de um protagonismo negro, né? O Quilombo dos Palmares, por mais de 100 anos, né, criou uma república no território que hoje é o território alagoano, e muito próximo dali também, alguns quilômetros acima, o Haiti também teve uma revolução que foi a primeira revolução liderada por escravos, que saiu vitoriosa, uma revolução que na época derrotou os 3 maiores exércitos, o espanhol, o inglês e o francês, que fez a primeira reforma agrária da América Latina, e que aboliu a escravidão com uma constituição feita por ex-escravizados. Então, ali havia alguma centelha, mas eu não tinha um conhecimento profundo sobre isso. Quando eu estava em Maceió, em Alagoas, ainda
quando estudante de Direito, Lucas, eu me aproximei da Comissão Pastoral da Terra, a CPT, porque ali foi um espaço onde eu consegui entender um pouco mais sobre o contexto da questão agrária alagoana, né? Alagoas é um estado que tem proporcionalmente a maior quantidade de monocultivo de cana-de-açúcar do Brasil, né? A gente compete com São Paulo como o maior produtor de cana-de-açúcar, sendo o segundo menor estado do Brasil. Então, a gente tem ali um monocultivo de cana-de-açúcar tremendo, né? E naquele momento eu estava tentando entender como eram as condições de trabalho no corte da cana, e a CPT participava ali da campanha de erradicação do trabalho escravo. Me aproximei da CPT, comecei a fazer alguns trabalhos em conjunto, principalmente na área da comunicação e do audiovisual, e pela CPT, passados alguns anos, viajei um pouco pelo Nordeste brasileiro, conheci a Escola Nacional Florestan Fernandes, comecei a escrever para o Brasil de Fato a partir lá de Alagoas, falando um pouco sobre esse contexto do corte da cana, mas também sobre outras questões da transposição do Rio São Francisco, enfim, de lá colaborando e apoiando com a mídia e a comunicação alternativa do Brasil. E aí, em 2010, Lucas, a Via Campesina Brasil tinha, desde 2009, uma brigada de solidariedade ao Haiti, né? Em 2004, houve ali a tentativa de golpe e começou a MINUSTAH, né? Essa missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti, que, uma mancha muito fúnebre na nossa história, foi liderada pelo Exército Brasileiro à época, uma iniciativa do governo brasileiro de liderar aquela missão que muitos acreditam, e eu sou um dos que acredita nisso, acabou sendo um laboratório para que muitos dos generais brasileiros do Exército pudessem se rearticular, se organizar e aplicar muito do que eles fizeram lá, primeiro nas missões de pacificação nas favelas do Rio de Janeiro e depois no governo Bolsonaro, e que nós estamos sentindo até agora. Então, infelizmente, o que a gente sente hoje, todo esse renascimento, entre aspas, dessa articulação do Exército Brasileiro, muito disso se deve à experiência que eles tiveram no Haiti. Inclusive, muitos generais que participaram estão envolvidos nesse processo que vai agora a julgamento no STF, foram e participaram da missão no Haiti. Então, para fazer um contraponto àquela experiência de ocupação militar que o Brasil estava liderando, as organizações camponesas, as organizações sociais do Brasil construíram uma brigada que foi chamada de Brigada Dessalines. Dessalines é um dos grandes líderes da Revolução Haitiana, e era uma brigada para intercâmbio de experiências agroecológicas com os movimentos camponeses. Quando veio 2010, veio o terremoto de 2 de janeiro de 2010, e aí houve uma necessidade de aumentar essa brigada para outras frentes. E uma das frentes foi para a área de comunicação, e eu estava pela CPT participando da brigada de audiovisual da Via Campesina aqui no Brasil, e me voluntariei a participar desta brigada no Haiti. Então, em 2010, eu me somei à brigada, e é por isso que eu tive essa experiência em loco, né, presencial, porque durante os meses de abril a outubro de 2010 eu estive no Haiti integrando a Brigada Dessalines da Via Campesina, que até hoje está no Haiti, existe no Haiti e promove um papel importantíssimo justamente nesse intercâmbio, não só de agroecológico, mas também de formação política, de formação camponesa, e para mostrar que é possível, mesmo após a MINUSTAH, mesmo após a ocupação militar brasileira, pensar um outro tipo de solidariedade, um outro tipo de internacionalismo que não esse armado. Então, esse contexto entre Alagoas e Haiti se fortaleceu muito por essa experiência pessoal de vivência em 2010 lá no Haiti,
O poder da arte, né, de conseguir fazer conexões que elas existem, elas estão aí, mas às vezes quando a gente faz esse olhar muito cético, muito pragmático, a gente não consegue ver como as pontes já estão estabelecidas. A gente realmente precisa um pouquinho desse ficcional para poder mostrar que é tudo de verdade, né, esse diálogo da vida com a verdade. Mas, Thales, ainda falando um pouquinho sobre o que é verdade, o que não é tão verdade, eu queria falar um pouquinho sobre o nome do livro, né, Ladrões de Cabrito, que, bom, o livro como um todo, como eu comentei, ele é inspirado bastante fatos reais, que são todos esses crimes cometidos pela MINUSTAH, pelo Exército Brasileiro, e muitas coisas a gente sabe que aconteceu, enfim, são denúncias muito contundentes, desde estupros, a crise de cólera que se propagou no Haiti, então são muitas coisas que a gente talvez falte uma materialidade, mas a gente consegue ver que estão denunciadas em diversas instâncias. O que o livro faz é trazer para ir além, mostrar, digamos assim, outros crimes que talvez possam ter acontecido a partir justamente de toda essa investigação dessa tua vivência. E o nome do livro, Ladrões de Cabrito, faz justamente uma referência de uma ação que acontecia por integrantes da ONU, por integrantes da MINUSTAH, de literalmente roubar, né, os cabritos dos animais dos nativos dos haitianos. De fato, essa expressão existe? Ela é baseada em fato real ou também faz parte um pouquinho desse imaginário que você construiu a partir da verdade? Lucas, essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque a gente tem sempre um desejo de, ao ler um livro, de pensá-lo como realidade, né? Quando a gente se propõe a ler ou a escrever um romance, a gente tenta pegar elementos do que nós entendemos como realidade e transformar isso numa história ficcional. Não dá para dizer, e o livro não é um relato histórico, e o livro não é um livro-reportagem. Ele é um romance que se alimenta de fatos históricos e transforma isso num fundo para uma história criada, uma história imaginada, que, por ter esses elementos muito próximos da realidade, em algum momento pode parecer para o leitor que não, isso daqui é uma denúncia verídica. É óbvio que, para escrever o livro, eu me baseei em muitas reportagens, em muitas denúncias que foram publicadas em jornais haitianos e jornais brasileiros. Alguns relatos e alguns personagens, eles bebem dessas referências, mas eles não são personagens reais, né? Dito isso, existem sim alguns elementos e algumas passagens que são frutos da minha experiência, da minha passagem por lá. Essa específica que você traz, de Ladrões de Cabrito, sim, é uma experiência que nós, quando estávamos lá em 2010, tínhamos muito vivo isso. Sempre que a gente passava pelo campo, como nós tínhamos o mesmo biotipo dos soldados da MINUSTAH, né, eu especificamente, né, sou um homem branco, sou um homem que tem uma língua, que tem um tipo de vestimenta que é identificado com um homem latino-americano, eu tinha o biotipo do soldado que estava ocupando, né? Para nós era algo muito difícil, porque nós estávamos lá como uma missão de solidariedade civil e como representantes da Via Campesina, mas aos olhos dos haitianos nós éramos os soldados que estavam ocupando aquele território, mesmo que a gente não estivesse participando da MINUSTAH. Então era muito comum a gente passar por alguma comunidade e ouvir mesmo o som imitando de um cabrito, porque era muito recente essa experiência de alguns soldados terem roubado, né, cabritos, e o cabrito era muito importante, né, e segue sendo importante, porque ali é quase como uma poupança do camponês, né? Ele tem aquele cabrito, né, para depois ele vender na feira, para depois ele transformar aquilo numa fonte de renda dele. Então era realmente um assalto, né, era um roubo, e por isso que vem esse nome, né, cabrito volé, que são os ladrões de cabrito. Então todos os brancos eram nomeados como ladrões de cabrito ali, né? E o termo blanc é um termo que ele não é especificamente direcionado apenas para o estrangeiro branco, ele acaba sendo utilizado para todo o estrangeiro. Então a gente teve experiências em que colegas nossos da brigadas, que eram pessoas negras, também eram chamados de blanc, porque havia ali esse contorno ali, não, você, o fato de você ser estrangeiro, de você ser uma pessoa de fora do país, você entra
em termo de blanc, que é algo parecido com o que a gente tem do gringo aqui, né? A gente chama de gringo todo mundo que é dos Estados Unidos, por exemplo, independente se ele tem uma coloração de pele diferente daquela mais tradicional branca. Mas é isso, assim, o termo ladrões de cabrito, ele é um termo que era muito vivo e muito utilizado naquele momento, né? O cabrito volé. Eu, infelizmente, não consegui voltar ao Haiti desde então. Não sei se segue sendo, se outros termos foram cunhados, mas esse era um termo muito forte naquele momento ali, pós-terremoto, e ainda quando a MINUSTAH estava muito ativa no interior haitiano. Pronto, tá aí uma boa curiosidade que com certeza quem se deparar com a obra vai chegar nela também. Thales, eu acho que de tudo que o livro traz, uma coisa que fica muito latente é essa tua provocação de como precisamos olhar para o Haiti com novos olhos, haja vista que o brasileiro, no geral, tem uma visão, acho que muito estereotipada do país, sempre associando com miséria, com terremoto, com a tristeza de uma terra que foi abandonada, enfim, eu acho que me parece que é esse o sentimento que a gente vê quando a gente liga a TV e aparece uma notícia sobre o Haiti no Jornal Nacional. Eu acho que normalmente é esse o sentimento que provoca nas pessoas. De certa forma, o senhor tenta combater esse estereótipo? Aquela música tão consagrada do Caetano e do Gil, o Haiti é aqui, o Haiti não é aqui. De que forma tu se inspira nela ou tenta justamente se desgrudar dela para publicar o seu romance? Olha, Lucas, muito obrigado pela pergunta. Acho que ela é uma pergunta bem pertinente e bem difícil de responder. Acho que você usou um termo ali, o estereótipo, né? A humanidade, ela se vale de alguns estereótipos para conseguir compreender ou para encapsular algumas realidades para facilitar a compreensão, né? Então a gente cria alguns estereótipos e esses estereótipos às vezes são estereótipos que não, na maioria das vezes, na verdade, não reproduzem a realidade, né? Elas pegam uma parcela da realidade e generalizam ela. Sim, há um estereótipo muito forte do Haiti como um país miserável, de pessoas famintas, que não tem nenhuma capacidade de autogoverno, né? A gente teve muitos exemplos de uma xenofobia, de um racismo muito forte ao se falar do Haiti, na época mesmo do terremoto. Não sei se você se lembra, mas inclusive alguns representantes de embaixada e de consulados aqui no Brasil disseram que o que aconteceu no Haiti era porque era o país do voodoo, era um castigo divino. Então, tem uma série de estereótipos, tem uma série de preconceitos, tem uma série de racismo que está encapsulado na visão que a gente tem do Haiti. Agora, se você me permite, eu vou voltar alguns anos, né, algumas dezenas, centenas de anos, para a gente entender de onde vem isso. O Haiti foi a primeira nação da América a derrotar as 3 maiores potências bélicas da época. É como se hoje um país da América Central derrotasse a China, os Estados Unidos e a Rússia. É isso que a gente está falando de para comparar com os tempos atuais. Era o exército de Napoleão que perdeu para o Haiti. Isso foi cobrado um preço muito caro para o Haiti pós-independência. Essas nações se juntaram para fazer com que o Haiti nunca mais pudesse ter uma soberania, uma autonomia. Foi cobrada uma dívida da independência para eles, que tornou o Haiti, desde então, ingovernável, no sentido de criar uma dívida externa que boa parte do que se produzia no país era para pagar os juros dessa dívida. Houve até alguns anos um estudo feito pelo New York Times que traçou quais foram os beneficiados, quais são os beneficiados hoje daquela dívida da independência. Tem banqueiros, tem pessoas da família real brasileira, tem uma série de pessoas que se beneficiou daquela dívida da independência, que até hoje a sua riqueza se originou naquela dívida da independência. Então, o Haiti, ele carrega esse símbolo de ter sido a nação que fez uma revolução contra as principais potências, que tornou um país independente, então derrotou o colonialismo, fez a reforma agrária e aboliu a escravidão. Então, isso custou um preço muito caro.
E o que aconteceu em muitos países? Cunhou-se um termo no Brasil chamado haitianismo, que era o quê? O medo que os senhores de engenho tinham daqui de que o exemplo do Haiti pudesse ser aproveitado pelas pessoas escravizadas aqui no Brasil. Inclusive, há alguns estudos históricos bem interessantes que mostram como esse termo circulou de fato no Brasil no início ali dos anos 1810, 1820, e como aquilo foi reprimido violentamente. Então, o Haiti tem, né, esse estereótipo que a gente tem de hoje, não é de agora, não é do século XXI, é do século XIX que vem esse estigma. Então, a gente precisa ter esse contexto histórico para falar do Haiti, para a gente não pensar o Haiti do retrato de agora, né? Não dá para fazer uma análise só com o retrato de agora. É preciso entender que o Haiti teve essa independência, o Haiti foi ocupado pelos Estados Unidos dos anos 1920, durante quase 30 anos. O Haiti passou por uma das ditaduras mais violentas, chanceladas também pelos Estados Unidos, o do Papa Doc, do Baby Doc. O Haiti sofreu ocupações estrangeiras sempre que algum presidente tentou fazer algum movimento um pouco mais soberano. O Haiti passou por uma ocupação da MINUSTAH recentemente, e mesmo agora, sempre que há algum problema ou alguma dificuldade, se coloca, vamos fazer uma ocupação estrangeira no Haiti. Então, é preciso entender o Haiti como, infelizmente, carregando duas heranças. Uma de ser a referência para todas as pessoas que lutam pela liberdade, pela igualdade e pela soberania na América Latina. Não tem ninguém que possa falar sobre reforma agrária, que possa falar sobre luta antirracista, que possa falar sobre luta anti-imperialista, que não tenha que pagar a devida referência ao exemplo haitiano. E, ao mesmo tempo, o Haiti é um laboratório de tudo aquilo que se fez de equivocado e ruim nesse continente. Ocupações estrangeiras, experiências neoliberais nefastas, tudo aquilo que a gente vê em outros países foi, infelizmente, testado e tentado antes no Haiti. Então, não dá para falar do Haiti sem ter esses dois aspectos e sem a gente tirar esse estereótipo e essa visão paternalista que a gente tem em alguns momentos. Vamos ajudar aquele país empobrecido. Ele não é um país pobre, ele é um país que foi ocupado, ele é um país que sofreu uma série de violências ao longo da sua história. Então, a gente precisa respeitar o povo haitiano e fortalecer a sua luta para que eles sim construam a sua história. E aí, eu preciso te dizer um outro ponto, que é como escritor, né? Eu não sou um escritor profissional e não me acho um novelista muito capaz, mas esse livro foi o que me trouxe a maior dificuldade, porque eu nunca conseguiria falar como um haitiano ou como uma haitiana. Eu nunca conseguiria me colocar no lugar deles, porque eu não sou um haitiano, eu sou um blanc. E ter a Judeline como uma personagem e a forma como a narração do livro coloca a Judeline é justamente isso, a impossibilidade de um homem branco brasileiro se colocar no lugar de uma mulher negra imigrante haitiana. O livro, ele se constrói em pequenos lapsos, em pequenos momentos em que a Judeline impacta ou passa a vida de muitos personagens. E é nesses pequenos momentos, nessas pequenas interações, que eu tento dar uma visão do que é essa personagem. Mas é impossível, para mim, foi impossível para mim, me colocar no lugar dela. Porque, em última instância, eu tinha sempre a possibilidade de voltar a ser o homem branco brasileiro de uma classe média que não passou e que muito dificilmente passará pelas mesmas dificuldades que essa personagem passou. Então, eu acho que a gente precisa também ter esse ponto de vista, assim, olha, a gente pode ser solidário, mas a gente não pode querer se colocar no lugar e querer imaginar que a gente entende e que a gente vai falar por eles. O que a gente pode colocar e essa é a tentativa desse livro, Lucas, colocar luz nessa discussão, trazer essa discussão para que leitores e leitoras aqui do Brasil possam
se aprofundar um pouco mais, entender um pouco mais sobre qual foi o papel do Brasil no que está acontecendo hoje ao Haiti. Nós temos, enquanto nação, uma responsabilização pendente. Nós não podemos achar que o que fizemos no Haiti foi bom. O Haiti não é melhor do que era antes da missão da ONU. O Haiti hoje é muito mais frágil institucionalmente do que era antes da missão da ONU. Então a gente tem uma responsabilidade como país, e o livro, óbvio que ele não imagino que ele possa ter esse poder, mas dos desejos que eu tinha era trazer esse tema para a discussão, porque falar sobre isso é também falar sobre o nosso passado, falar sobre a forma como a gente pode também entender a nossa história e se responsabilizar por ela, em tentar entender como nós podemos ser solidários sem ser um exército de ocupação e sem precisar usar a força para exercer um apoio para combater alguma situação de violência, né? A gente pode ter uma solidariedade institucional muito mais forte com o Haiti. E vou te dizer a última coisa, assim, para os haitianos, o Brasil é uma referência incrível. Talvez isso tenha sido mais doloroso, porque parece que foi escolhido o Brasil justamente porque para os haitianos o Brasil é uma referência, o futebol brasileiro, a cultura brasileira, aquilo tudo para eles era não, se o Brasil está liderando a MINUSTAH, não tem como a MINUSTAH fazer algo tão errado. E isso foi o mais doloroso, isso foi o mais triste, porque isso parece que foi escolhido a dedo o Brasil justamente para diminuir a resistência dos haitianos. E eu acho que isso precisa ser revisto, isso precisa ser reparado, e a gente precisa, enquanto nação, se responsabilizar em tentar entender como a gente pode reverter todo esse passado recente nefasto que a gente causou ao Haiti. Thales, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, viu, amigo? Eu que agradeço, Lucas. Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Programa Bem Viver. E agora chega aquele momento do recadinho, que deixa muita gente pelo país cheia de orgulho. Sou eu, você e muitas outras pessoas. É que o nosso Bem Viver faz parte de uma rede incrível de parcerias que retransmite o programa por todo o Brasil. Lembrando o assunto, aproveitamos para mandar aquele abraço especial a todo mundo que faz essa articulação acontecer. Já são quase 500 emissoras espalhadas pelo país que recebem e compartilham nossas edições diárias. E a boa notícia nisso tudo é que essa rede pode crescer ainda mais, viu? Você faz parte de uma rádio e quer se juntar a essa parceria? Para isso, é só se cadastrar no nosso site radiobrasildefato.com.br. Quando chegar lá, você clica em Como Ser uma Rádio Parceira. Mas a gente também não pode esquecer das nossas parcerias nas plataformas de podcasts. Além de sintonizar nas rádios, você também pode ouvir e assinar o Bem Viver de forma digital. Assim você acompanha no seu ritmo a hora que quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou procurar no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. Vira e mexe por aí, a gente escuta a frase Universidades sem muros, né? Ela é importante para reforçar o papel social das instituições de ensino. Ou seja, se evitar aquela ideia de que as universidades ocupam um espaço como se fosse uma elite do saber e não se juntaria ao povo. Nessa perspectiva, para quebrar justamente essa falta de aproximação, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro realiza atividades nesta semana. É a UERJ Sem Muros, que segue com programação até amanhã. E quem explica mais pra gente é ele, Douglas Matos. Desde o início da semana, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro realiza a edição número 33 do UERJ Sem Muros. A iniciativa tem o objetivo de divulgar os projetos de pesquisa, ensino, extensão e cultura da instituição de ensino para a sociedade. As atividades ocorrem nos campi Maracanã, localizado na zona norte do Rio, e no bairro do Patronato, município de São Gonçalo, na região metropolitana da capital. A programação completa reúne atividades paralelas, como a 22ª Semana de Graduação, a Semana de Iniciação Científica e a Mostra de Extensão,
que inclui a feira de prestação de serviços, o espaço ciência e eventos culturais. Quem explica é Ana Santiago, pró-reitora de Extensão e Cultura da UERJ. Como é um evento aberto, as pessoas podem vir para ver os trabalhos feitos na graduação, as pesquisas realizadas e também as atividades de extensão que realizamos, né? Além disso, tem várias atividades culturais, é muito diversa, né? Então, nesse sentido, além dela ter o papel, né, de avaliar, né, algumas atividades que nós fazemos, ela também presta conta, né, à sociedade, porque nós estamos de portas abertas para receber as pessoas que desejarem vir. Entre as oficinas está a UERJ Bots, uma equipe de robótica da universidade. O projeto envolve alunos de diversos cursos de graduação que constroem robôs para pesquisa. Esses robôs desenvolvidos também são utilizados em competições acadêmicas e iniciativas de ensino tecnológico para crianças. A oficina do grupo ocorre no Centro Cultural do Campus Maracanã. O projeto Desmistificando a Utilização de Drones nas Geociências também deve ser uma das grandes atrações. A equipe do projeto pretende fazer exibições ao vivo sobre como obter dados precisos de territórios com o uso de drones. Entre os destaques da programação cultural estão o espetáculo Quimera, que nasce na enquete Venha Ver o Pôr do Sol, uma obra que encantou o público do 13º Festival de Teatro Universitário, conquistando o prêmio de melhor esquete pelo júri popular. O espetáculo revela a beleza e a complexidade das relações humanas, trazendo à tona emoções que ecoam em cada pessoa. A apresentação ocorre nesta sexta-feira, dia 28, às 19h, no Teatro Odilo Costa Filho. O evento ocorre até sexta e vai contar com a participação de estudantes de 58 escolas públicas e particulares do estado do Rio de Janeiro. A organização do UERJ Sem Muros estima que, ao todo, cerca de 3.000 pessoas devem visitar o evento por dia. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação no Rio de Janeiro. Locução, Douglas Matos. Custa nada a gente lembrar aqui, né? O conhecimento não é e nem deve ser visto como algo exclusivo da academia. Também é preciso superar qualquer ideia de que o conhecimento de um local é melhor ou mais importante que o outro. Por exemplo, o saber produzido na academia depende do saber de fora também, né? Ambos têm o seu valor e importância no nosso dia a dia. E vamos agora com aquele recadinho do coração aqui no Bem Viver. A gente compartilha um bilhete sonoro de toda a equipe do Brasil de Fato. Não esquece da gente não, tá? É que precisamos da sua colaboração para continuar produzindo conteúdos de qualidade, com todo o rigor jornalístico que você já conhece e confia. Nosso trabalho é e sempre será trazer a visão popular dos fatos tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode nos ajudar através do nosso Apoia-se, que é a plataforma que nos ajuda nessa contribuição. E esse seu apoio pode ser no valor que você puder, que estiver ao seu alcance. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. E aí, bora nessa? É fácil. Acesse agora apoia.se/Brasil de Fato. O link também está disponível na descrição deste episódio nas plataformas de podcast. Estamos contando com você. E o papo da vez é sobre bioinsumos agrícolas. Esses são produtos naturais usados na agricultura para melhorar a fertilidade do solo. Com eles, a produção fica mais sustentável, sem agredir o meio ambiente. Aliás, com os bioinsumos, a produção dispensa o uso de produtos químicos para a fertilidade. E essas vantagens não param por aí não, viu? O uso desses produtos naturais ajudam, por exemplo, na transição para uma produção sem venenos agrícolas. Ao invés de componentes de laboratório, são usadas bactérias, fungos, extratos vegetais e até insetos benéficos. E tem uma boa nova da vez, viu? É que uma fábrica de bioinsumos foi inaugurada em Seberi, no norte do Rio Grande do Sul. A iniciativa está sendo tocada pelo MPA, o Movimento dos Pequenos Agricultores. Ela funciona na sede da cooperativa camponesa Cooperbio e está sendo chamada de Geasol.
A fábrica foi viabilizada por um convênio com a FBB, Fundação Banco do Brasil. O BDF Rio Grande do Sul acompanhou o lançamento da pedra fundamental no último dia 15, isso durante a 8ª Festa da Semente Crioula e a 3ª Feira da Economia Solidária. A jornalista Fabiana Renhouz conversou com a presidenta da Cooperbio, Luísa Pigozzi, sobre o lançamento da fábrica. Dando um passo na transição agroecológica, a Cooperbio, então, em parceria com a Fundação Banco do Brasil, vai construir uma fábrica de bioinsumos, que é para a gente escalonar a produção desses bioinsumos, controladores biológicos, como uma alternativa real aos usos dos agrotóxicos, venenos. Então a gente vai ter todos os insumos necessários para seguir produzindo em maior escala alimentos saudáveis, limpos e que conseguem atingir mais número de pessoas na cidade, nas periferias, no próprio campo, né? Alimentos saudáveis, e isso perpassa por ter esses bioinsumos saudáveis, né? E nesses 20 anos que a Cooperbio vai fazer esse ano, são 2 marcos, né? Uma festa grandiosa e o início de construção de uma fábrica de bioinsumos. O investimento é de aproximadamente R$ 7 milhões através da FBB. Os primeiros produtos devem ser disponibilizados já no próximo ano, em 2026. Cleiton Guimarães Moraes, presidente da fundação, conversou com o Brasil de Fato Gaúcho. Ele destacou o chamamento da instituição para colaborar com a transição agroecológica no país. A Fundação vem construindo, ela é convidada, né, para participar da Comissão Nacional de Agroecologia, né, então de várias outras instâncias de diálogo e de concertação social, chamadas a partir ali do governo federal, né, e no âmbito dessas discussões, o processo que resultou inclusive, né, na Política Nacional para a Redução de Agrotóxicos, um dos indicadores, a forma de superar essas práticas é justamente apostando em bioinsumos e outras tecnologias que muitas das vezes são ancestrais, inclusive, né? Então, essa conversa com a Cooperbio, uma conversa que veio a calhar, e ficamos muito felizes, né, de poder ter consolidado, né, essa experiência que vem sendo construída naqueles fóruns e nessa tratativa com a Cooperbio no dia de hoje. Então, lançar a pedra fundamental aqui desse programa, né, desse projeto que é, na verdade, a cabeça de um programa, né, para nós é muito significativo, né, e, sobretudo, porque a agricultura familiar, né, e a agricultura de assentados e assentadas da reforma agrária não estão no esteio dessa discussão, e sim encabeçando. Esse é um debate que o mundo inteiro já faz, e o Brasil entrou agora a partir dos processos de regulamentação, né, de forma mais organizada, e é muito importante, né, que a agricultura familiar e o campesinato brasileiro estejam na proa, né, dessa discussão para poder colher os bons frutos desse processo. A Cooperbio trabalha com bioinsumos desde 2010. Ela desenvolve práticas tradicionais e tecnologias vinculadas à agricultura familiar e camponesa. Marcelo Leal é engenheiro agrônomo e atua na cooperativa. Ele comentou a proposta de uso dos bioinsumos para a Cooperbio e para a agricultura familiar de uma forma geral. Para toda a base da cooperativa, hoje nós temos 2.300 sócios, um pouquinho mais, e em média eles têm aí 20 mil hectares, 20 hectares, 25 hectares, e também para a agricultura familiar como um todo. Nós queremos fazer 2 movimentos com essa biofábrica. O primeiro é esverdear o crédito do Pronaf, ou seja, colocar esses bioinsumos para ser financiado no Pronaf. Ao invés do Pronaf financiar o adubo químico e o agrotóxico, financiar o bioinsumo. E o outro são construir sistemas de produção agroecológico, onde a gente utiliza esses bioinsumos como um complemento dos manejos, das práticas sustentáveis nessas áreas. Marcelo Leal também projetou a escala territorial do uso desses bioinsumos. Ele pode beneficiar todo o estado e Santa Catarina, Paraná. É uma fábrica que a gente vai alcançar com inoculantes em torno de 500 mil hectares e os biocontroladores 250 mil hectares. Então tem uma boa escala se a gente trabalhar ela os 10 meses, vamos dizer assim, que ela é programada para trabalhar. Então vai para a base nossa aqui da Cooperbio, vai para o restante da agricultura familiar dessa região e nos demais estados aqui no Rio Grande do Sul.
você pode conferir mais detalhes sobre o assunto no site do Brasil de Fato Rio Grande do Sul. O endereço é brasildefato.com.br/RS. A matéria também foi publicada no portal nacional o brasildefato.com.br. E a edição do Bem Viver desta quinta-feira fica por aqui. Mas você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Por aqui aproveitamos para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação e roteiro do programa foi comigo, Daniel Lamir. A edição e produção foi minha, Daniel Lamir, com Douglas Matos e Rodrigo Gomes. Trabalhos técnicos de Lua Gatinone, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV, Monize Ravena. Direção de programas de áudio, Camila Salmásio. Direção executiva, Nina Fidelis. Apoio à equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um grande abraço e até mais. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.